Momentos de dificuldade passam, mas a palavra de Deus permanece. Momentos de dificuldade passam, mas a palavra de Deus permanece. Continue assistindo. Superando o medo. Através da fé em Deus. O medo é uma experiência humana universal. Ele afeta a todos, independentemente da idade, origem ou crenças. Do medo do desconhecido ao medo do fracasso, da rejeição ou até mesmo da morte, o medo pode ser uma força poderosa que molda nossos pensamentos, decisões e ações. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver não com medo, mas com fé. A Bíblia está repleta de ensinamentos e exemplos poderosos que nos mostram como superar o medo e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Nesta discussão, exploraremos o que é o medo, seus efeitos em nossas vidas e como podemos substituí-lo pela fé por meio dos princípios bíblicos. Compreendendo o medo, o que é e por que nos afeta. O medo é uma resposta emocional e fisiológica a um perigo ou incerteza percebidos. É uma reação natural, projetada para nos proteger de danos. Em alguns casos, o medo pode ser benéfico. Ele pode nos alertar sobre perigos e nos motivar a tomar as precauções necessárias. No entanto, quando o medo se torna avassalador, irracional ou paralisante, ele pode nos impedir de viver a vida que Deus nos chamou para viver. A Bíblia reconhece o medo como uma parte real da existência humana. Muitos grandes homens e mulheres de fé experimentaram o medo, mas também encontraram força em Deus para superá-lo. Uma das frases mais comuns na Bíblia é: "Não tenha medo", que aparece mais de 300 vezes. Isso é um lembrete claro de que Deus não quer que sejamos controlados pelo medo, mas sim que confiemos nele. Os efeitos do medo em nossas vidas. O medo pode ter efeitos significativos no nosso bem-estar espiritual, emocional e até físico. Algumas das maneiras pelas quais o medo pode nos impactar negativamente incluem paralisia e inação. O medo pode nos impedir de dar passos necessários na vida, seja perseguindo um sonho, tomando uma decisão importante ou até compartilhando o Evangelho. Ele pode nos fazer hesitar e duvidar de nossas habilidades, ansiedade e estresse. Viver constantemente com medo pode levar à ansiedade crônica, estresse e até problemas de saúde, como pressão alta, insônia e depressão. Enfraquecimento da fé. O medo muitas vezes nos faz duvidar das promessas de Deus. Ele pode nos fazer focar mais nos nossos problemas do que no poder e soberania de Deus. Desobediência ao chamado de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama para agir com fé, mas o medo nos impede de obedecer. Vemos isso na história de Jonas, que fugiu do chamado de Deus por medo. Compreender os efeitos negativos do medo deve nos motivar a buscar soluções na palavra de Deus. Felizmente, a Bíblia nos fornece muitas maneiras de superar o medo e viver corajosamente. Estratégias bíblicas para superar o medo. Confiar nas promessas de Deus. Uma das maneiras mais eficazes de combater o medo é lembrar e confiar nas promessas de Deus. A Bíblia está cheia de garantias de que Deus está conosco e cuidará de nós. Um dos versículos mais conhecidos sobre superar o medo é Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Este versículo nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, pronto para nos fortalecer e apoiar nos momentos de medo. Orar por coragem e força. A oração é uma ferramenta poderosa contra o medo. Quando nos sentimos ansiosos ou com medo, devemos recorrer a Deus em oração, pedindo sua paz e orientação. Filipenses 4:6-7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração
e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Através da oração, podemos trocar nossas preocupações pela paz de Deus, que ultrapassa o entendimento humano. Substituir o medo pela fé, medo e fé não podem coexistir. Quanto mais crescemos em fé, menos espaço há para o medo. A fé vem por ouvir e confiar na palavra de Deus. Romanos 10:17 afirma: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando nos mergulhamos nas Escrituras, nossa fé é fortalecida e nos tornamos menos suscetíveis ao domínio do medo. Lembrar-se da fidelidade de Deus no passado. Uma maneira de construir confiança em Deus é lembrar como Ele tem sido fiel. No passado, ao longo da Bíblia, vemos histórias de Deus livrando seu povo de situações temerosas. Davi e Golias, 1 Samuel 17. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias com fé em Deus e não com medo. Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Daniel confiou em Deus e ele fechou a boca dos leões. Jesus acalmando a tempestade. Marcos 4:35-41. Jesus demonstrou seu poder sobre a natureza, ensinando seus discípulos a terem fé em vez de medo. Lembrar-se da fidelidade de Deus em nossas próprias vidas também pode nos ajudar a confiar nele no presente. Cercar-se de pessoas de fé. A comunidade desempenha um papel vital na superação do medo. Estar cercado de crentes que nos encorajam e fortalecem pode nos ajudar a permanecer firmes na fé. Provérbios 27:17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando estamos lutando contra o medo, compartilhar nossas cargas com outros cristãos pode nos dar o apoio necessário para continuar confiando em Deus. Agir apesar do medo. Coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. Devemos dar passos de fé, mesmo quando sentimos medo. Josué 1:9 é um lembrete poderoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nos chama a agir com coragem, confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho. Manter os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro andou sobre as águas, ele conseguiu fazê-lo enquanto mantinha os olhos em Jesus. Mas no momento em que focou no vento e nas ondas, começou a afundar. Mateus 14:22-33. Essa história nos ensina que o medo cresce quando focamos em nossas circunstâncias em vez de Cristo. Hebreus 12:2 nos exorta: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantendo nosso foco em Jesus, podemos caminhar pela fé, e não pelo medo, superando o medo. Através da fé em Deus. O medo é uma experiência humana universal. Ele afeta a todos, independentemente da idade, origem ou crenças. Do medo do desconhecido ao medo do fracasso, da rejeição ou até mesmo da morte, o medo pode ser uma força poderosa que molda nossos pensamentos, decisões e ações. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver não com medo, mas com fé. A Bíblia está repleta de ensinamentos e exemplos poderosos que nos mostram como superar o medo e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Nesta discussão, exploraremos o que é o medo, seus efeitos em nossas vidas e como podemos substituí-lo pela fé por meio dos princípios bíblicos. Compreendendo o medo, o que é e por que nos afeta. O medo é uma resposta emocional e fisiológica a um perigo ou incerteza percebidos. É uma reação natural projetada para nos proteger de danos.
Em alguns casos, o medo pode ser benéfico. Ele pode nos alertar sobre perigos e nos motivar a tomar as precauções necessárias. No entanto, quando o medo se torna avassalador, irracional ou paralisante, ele pode nos impedir de viver a vida que Deus nos chamou para viver. A Bíblia reconhece o medo como uma parte real da existência humana. Muitos grandes homens e mulheres de fé experimentaram o medo, mas também encontraram força em Deus para superá-lo. Uma das frases mais comuns na Bíblia é "não tenha medo", que aparece mais de 300 vezes. Isso é um lembrete claro de que Deus não quer que sejamos controlados pelo medo, mas sim que confiemos nele. Os efeitos do medo em nossas vidas. O medo pode ter efeitos significativos no nosso bem-estar espiritual, emocional e até físico. Algumas das maneiras pelas quais o medo pode nos impactar negativamente incluem paralisia e inação. O medo pode nos impedir de dar passos necessários na vida, seja perseguindo um sonho, tomando uma decisão importante ou até compartilhando o Evangelho. Ele pode nos fazer hesitar e duvidar de nossas habilidades, ansiedade e estresse. Viver constantemente com medo pode levar à ansiedade crônica, estresse e até problemas de saúde, como pressão alta, insônia e depressão. Enfraquecimento da fé. O medo, muitas vezes, nos faz duvidar das promessas de Deus. Ele pode nos fazer focar mais nos nossos problemas do que no poder e soberania de Deus. Desobediência ao chamado de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama para agir com fé, mas o medo nos impede de obedecer. Vemos isso na história de Jonas, que fugiu do chamado de Deus por medo. Compreender os efeitos negativos do medo deve nos motivar a buscar soluções na palavra de Deus. Felizmente, a Bíblia nos fornece muitas maneiras de superar o medo e viver corajosamente. Estratégias bíblicas para superar o medo, confiar nas promessas de Deus. Uma das maneiras mais eficazes de combater o medo é lembrar e confiar nas promessas de Deus. A Bíblia está cheia de garantias de que Deus está conosco e cuidará de nós. Um dos versículos mais conhecidos sobre superar o medo é Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Este versículo nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, pronto para nos fortalecer e apoiar nos momentos de medo. Orar por coragem e força. A oração é uma ferramenta poderosa contra o medo. Quando nos sentimos ansiosos ou com medo, devemos recorrer a Deus em oração, pedindo sua paz e orientação. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Através da oração, podemos trocar nossas preocupações pela paz de Deus, que ultrapassa o entendimento humano. Substituir o medo pela fé. Medo e fé não podem coexistir. Quanto mais crescemos em fé, menos espaço há para o medo. A fé vem por ouvir e confiar na palavra de Deus. Romanos 10:17 afirma: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando nos mergulhamos nas Escrituras, nossa fé é fortalecida e nos tornamos menos suscetíveis ao domínio do medo. Lembrar-se da fidelidade de Deus no passado. Uma maneira de construir confiança em Deus é lembrar como Ele tem sido fiel no passado. Ao longo da Bíblia, vemos histórias de Deus livrando seu povo de situações temerosas. Davi e Golias, em 1 Samuel 17. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias com fé em Deus
e não com medo. Daniel na cova dos leões. Daniel 6. Daniel confiou em Deus, e ele fechou a boca dos leões. Jesus, acalmando a tempestade. Marcos 4, 35, 41. Jesus demonstrou seu poder sobre a natureza, ensinando seus discípulos a terem fé em vez de medo. Lembrar-se da fidelidade de Deus em nossas próprias vidas também pode nos ajudar a confiar nele no presente. Cercar-se de pessoas de fé. A comunidade desempenha um papel vital na superação do medo. Estar cercado de crentes que nos encorajam e fortalecem pode nos ajudar a permanecer firmes na fé. Provérbios 27, 17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando estamos lutando contra o medo, compartilhar nossas cargas com outros cristãos pode nos dar o apoio necessário para continuar confiando em Deus agir. Apesar do medo, coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. Devemos dar passos de fé mesmo quando sentimos medo. Josué 1:9 é um lembrete poderoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nos chama a agir com coragem, confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho. Manter os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro andou sobre as águas, ele conseguiu fazê-lo enquanto mantinha os olhos em Jesus. Mas no momento em que focou no vento e nas ondas, começou a afundar. Mateus 14, 22, 33. Essa história nos ensina que o medo cresce quando focamos em nossas circunstâncias em vez de Cristo. Hebreus 12:2 nos exorta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantendo nosso foco em Jesus, podemos caminhar pela fé e não pelo medo. Superando o medo, através da fé em Deus. O medo é uma experiência humana universal. Ele afeta a todos, independentemente da idade, origem ou crenças. Do medo do desconhecido ao medo do fracasso, da rejeição ou até mesmo da morte. O medo pode ser uma força poderosa que molda nossos pensamentos, decisões e ações. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver não com medo, mas com fé. A Bíblia está repleta de ensinamentos e exemplos poderosos que nos mostram como superar o medo e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Nesta discussão, exploraremos o que é o medo, seus efeitos em nossas vidas e como podemos substituí-lo pela fé por meio dos princípios bíblicos. Compreendendo o medo, o que é e por que nos afeta. O medo é uma resposta emocional e fisiológica a um perigo ou incerteza percebidos. É uma reação natural projetada para nos proteger de danos. Em alguns casos, o medo pode ser benéfico. Ele pode nos alertar sobre perigos e nos motivar a tomar as precauções necessárias. No entanto, quando o medo se torna avassalador, irracional ou paralisante, ele pode nos impedir de viver a vida que Deus nos chamou para viver. A Bíblia reconhece o medo como uma parte real da existência humana. Muitos grandes homens e mulheres de fé experimentaram o medo, mas também encontraram força em Deus para superá-lo. Uma das frases mais comuns na Bíblia é "não tenha medo", que aparece mais de 300 vezes. Isso é um lembrete claro de que Deus não quer que sejamos controlados pelo medo, mas sim que confiemos nele. Os efeitos do medo em nossas vidas. O medo pode ter efeitos significativos no nosso bem-estar espiritual, emocional e até físico. Algumas das maneiras pelas quais o medo pode nos impactar negativamente incluem paralisia e inação. O medo pode nos impedir de dar passos necessários na vida, seja perseguindo um sonho, tomando uma decisão importante ou até compartilhando o Evangelho. Ele pode nos fazer hesitar e duvidar de nossas habilidades. Ansiedade e estresse. Viver constantemente com medo
pode levar à ansiedade crônica, estresse e até problemas de saúde, como pressão alta, insônia e depressão. Enfraquecimento da fé. O medo muitas vezes nos faz duvidar das promessas de Deus. Ele pode nos fazer focar mais nos nossos problemas do que no poder e soberania de Deus. Desobediência ao chamado de Deus. Muitas vezes, Deus nos chama para agir com fé, mas o medo nos impede de obedecer. Vemos isso na história de Jonas, que fugiu do chamado de Deus por medo. Compreender os efeitos negativos do medo deve nos motivar a buscar soluções na palavra de Deus. Felizmente, a Bíblia nos fornece muitas maneiras de superar o medo e viver corajosamente. Estratégias bíblicas para superar o medo. Confiar nas promessas de Deus. Uma das maneiras mais eficazes de combater o medo é lembrar e confiar nas promessas de Deus. A Bíblia está cheia de garantias de que Deus está conosco e cuidará de nós. Um dos versículos mais conhecidos sobre superar o medo é Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Este versículo nos lembra de que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, pronto para nos fortalecer e apoiar nos momentos de medo. Orar por coragem e força. A oração é uma ferramenta poderosa contra o medo. Quando nos sentimos ansiosos ou com medo, devemos recorrer a Deus em oração, pedindo sua paz e orientação. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Através da oração, podemos trocar nossas preocupações pela paz de Deus, que ultrapassa o entendimento humano. Substituir o medo pela fé. Medo e fé não podem coexistir. Quanto mais crescemos em fé, menos espaço há para o medo. A fé vem por ouvir e confiar na palavra de Deus. Romanos 10:17 afirma: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando nos mergulhamos nas Escrituras, nossa fé é fortalecida e nos tornamos menos suscetíveis ao domínio do medo. Lembrar-se da fidelidade de Deus no passado. Uma maneira de construir confiança em Deus é lembrar como Ele tem sido fiel no passado. Ao longo da Bíblia vemos histórias de Deus livrando seu povo de situações temerosas. Davi e Golias, 1 Samuel 17. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias com fé em Deus e não com medo. Daniel na cova dos leões, Daniel 6. Daniel confiou em Deus e ele fechou a boca dos leões. Jesus acalmando a tempestade, Marcos 4, 35, 41. Jesus demonstrou seu poder sobre a natureza, ensinando seus discípulos a terem fé em vez de medo. Lembrar-se da fidelidade de Deus em nossas próprias vidas também pode nos ajudar a confiar nele no presente. Cercar-se de pessoas de fé. A comunidade desempenha um papel vital na superação do medo. Estar cercado de crentes que nos encorajam e fortalecem pode nos ajudar a permanecer firmes na fé. Provérbios 27:17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando estamos lutando contra o medo, compartilhar nossas cargas com outros cristãos pode nos dar o apoio necessário para continuar confiando em Deus, agir apesar do medo. Coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. Devemos dar passos de fé mesmo quando sentimos medo. Josué 1:9 é um lembrete poderoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nos chama a agir com coragem,
confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho. Manter os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro andou sobre as águas, ele conseguiu fazê-lo enquanto mantinha os olhos em Jesus. Mas no momento em que focou no vento e nas ondas, começou a afundar. Mateus 14, 22, 33. Essa história nos ensina que o medo cresce quando focamos em nossas circunstâncias em vez de Cristo. Hebreus 12, 2 nos exorta: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantendo nosso foco em Jesus, podemos caminhar pela fé e não pelo medo, escolhendo a fé em vez do medo. O medo é uma parte natural da vida, mas não precisa nos controlar. A Bíblia nos dá estratégias claras para superá-lo por meio da confiança nas promessas de Deus, oração, fé, comunidade e ação. Como diz 1 João 4,18, o amor perfeito lança fora todo o medo. Que possamos escolher a fé sobre o medo todos os dias, sabendo que nosso Deus é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Amém. Se você crê no poder de Deus, deixe seu like.